Olá a todos, meu nome é Vanessa de Souza, sou aluna do programa de doutorado da Biofotônica. Esse trabalho foi realizado sob a orientação da professora Adriana Lina dos Santos Franco. O nosso título foi A falta biomodulação promove proteção estrutural e modula a resposta inflamatória em um modelo experimental de colite. As doenças inflamatórias intestinais são doenças crônicas e multifatoriais, caracterizada por disfunção da mucosa intestinal que comprometem a resposta imunológica. As doenças inflamatórias intestinais podem se apresentar como a colite ulcerativa e doença de Crohn. Apresentam-se com sintomatologia semelhante, mas podem comprometer regiões distintas da mucosa intestinal e afetar a sua histoarquitetura de forma diferente, direcionando a escolha da terapêutica. A disfunção da mucosa intestinal pode estar relacionada a diversos fatores etiológicos, como indivíduos geneticamente predispostos, fatores ambientais, dieta pouco saudável, tabagismo, poluição, condições de higiene precária, sono e repouso inadequado, ingestão de medicamentos, como o uso de antibióticos prolongados, estresse e inatividade física, entre outros, levando à perda da barreira intestinal, comprometendo a relação tolerogênica com a microbiota intestinal. A colite ulcerativa é uma das doenças inflamatórias que acometem o intestino e o reto, de difícil abordagem terapêutica, sendo atualmente disponíveis terapias caras e ineficazes. Observa-se que em situações de lesão tecidual, na mucosa intestinal, ocorre translocação de micro-organismo ao recrutar células inflamatórias para esse local lesionado. Como resultado a esse comprometimento da mucosa, ocorre essa translocação para ativar e recrutar células inflamatórias, como as citocinas. Esse infiltrado inflamatório é caracterizado principalmente por linfócitos T, macrófagos e neutrófilos. As células T induzem a mediação do interferon gama. Os macrófagos secretam interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa, que previne a apoptose de linfócitos e induzem a ativação de macrófagos e as células imunes, amplificando a resposta inflamatória. Os neutrófilos, por sua vez, no tecido infiltrado, liberam interleucina 6, interleucina 1 beta e fator de necrose tumoral alfa. Essas citocinas sustentam a resposta inflamatória e impedem a recuperação do tecido. A colite ulcerativa caracteriza-se por uma inflamação na mucosa intestinal considerada de gravidade e debilitante. Como sinais e sintomas, o paciente pode apresentar episódios recorrentes de diarreia, dor abdominal e cólicas, fadiga, perda de peso, diarreia com presença de sangue e muitas vezes constipação, úlceras e feridas intestinais. Após o diagnóstico, os pacientes com doença inflamatória são geralmente submetidos às estratégias de tratamentos que começam com salcilato de amido, sulfasalazina, seguidos por terapias com corticosteroides e imunossupressores, e finalmente por terapias biológicas, caso os medicamentos usados anteriormente levem a inúmeros efeitos adversos ou não induzam remissão da doença, ou ainda o paciente não responda mais à terapia após o uso prolongado. Em última análise, pacientes com doença grave que não respondam a nenhum medicamento são submetidos a procedimento cirúrgico, mas a maior parte desses pacientes tem redução da qualidade de vida de forma permanente. Todas essas falhas terapêuticas contribuem para um cenário opressor relacionado à fármaco-economia, que pode ser oneroso ao paciente apenas no primeiro ano,
após o diagnóstico. Por essas razões, é necessário propor novas estratégias terapêuticas que possam alcançar a remissão da doença mais rápido ou prolongar os períodos de remissão. A literatura já evidencia diversos estudos falando sobre a fotobiomodulação e a mucosa intestinal. Nesse slide, destacam-se alguns desses estudos. As doenças inflamatórias intestinais, pela debilidade que os pacientes apresentam, pela fisiopatologia complexa, por demandar tempo, após o diagnóstico inicial, para uma terapêutica individualizada com abordagem adequada, as terapias disponíveis têm um custo elevado e representam um grande fardo para o sistema de saúde. Aqui demonstramos as ações benéficas da fotobiomodulação com o uso de LED, sendo uma proposta não invasiva e de baixo custo, em um modelo experimental de colite induzida por sulfato de destrano de sódio. Com isso, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos da fotobiomodulação para tratar colite ulcerativa. Para isso, quantificamos os níveis de mediadores pró- e anti-inflamatórios na mucosa intestinal. Para esse estudo, foram utilizados camundongos machos adultos, obtidos na Universidade de São Paulo, e o estudo foi aprovado no Comitê de Ética. Os animais foram divididos em 4 grupos, 5 animais em cada grupo, sendo o grupo controle, grupo LED, o grupo de sulfato de destrano de sódio e o grupo de sulfato de destrano de sódio mais o tratamento a LED. As soluções de sulfato de destrano de sódio foram distribuídas do dia 0, 2 e 4 de forma uniforme. No dia 6, foi retirado essa substância e do dia 6 ao dia 10, os camundongos receberam somente água sem nenhum aditivo. A eutanásia foi realizada no dia 10. Entre os dias 6 e 9, os camundongos saudáveis e tratados com sulfato de destrano de sódio foram irradiados com LED vermelho durante 90 segundos em ambos os lados direito e esquerdo da superfície ventral do abdômen e ao lado do externo na região anal. Os grupos de controle e sulfato de destrano de sódio foram tratados da mesma forma que os animais tratados com LED, mas com o dispositivo emissor de LED desligado, e a fim de padronizar o estresse de exposição entre os grupos. Os parâmetros de irradiação de LED foram escolhidos com base nos estudos de Costa em 2017, com uma força de radiância de 100 mW, uma área do feixe de 2,8 cm², modo contínuo, comprimento de onda 660 nanômetros, total de energia de 15 joules, densidade de energia de 5 joules por centímetro, irradiância 33,3 mW por centímetros², tempo de exposição por ponto de 90 segundos. Os nossos resultados quantificaram as citocinas pró- e anti-inflamatórias na mucosa intestinal. As citocinas foram interferon gama, interleucina 1-beta, interleucina 6, interleucina 10, fator de necrose tumoral alfa, sendo analisada por meio do ensaio imunoenzimática de ELISA. Nesse slide, conseguimos verificar que a quantificação das citocinas na mucosa intestinal contribuiu para um melhor compreendimento da ligação entre a doença e os estágios da lesão e as ações da terapia LED. Na imagem A, embora os níveis de fator de necrose tumoral alfa terem sido muito baixos no tecido com sulfato destrano de sódio,
Na figura B e C, no grupo de sulfato de destrano de sódio, observa-se os níveis aumentados de interleucina 1-beta e de interleucina 6. A terapia com LED atenuou o processo inflamatório, prevenindo o aumento dos níveis de interleucina 1-beta e interleucina 6, causado por sulfato de destrano de sódio. Nesse slide, os níveis reduzidos de interleucina 10 na figura D indicam a doença ativa, a presença da colite. A terapia LED acelerou a resolução do interferon gama e os níveis de fator de transformação do crescimento beta, como mostra a figura E e a figura F. O nosso estudo concluiu que os dados obtidos demonstraram as ações benéficas de terapia LED na mucosa intestinal danificada por sulfato de destrano de sódio, devido à terapia não invasiva e aplicabilidade de baixo custo. A terapia LED e seus efeitos anti-inflamatórios podem ser usados como ferramenta promissora a serem combinadas com outras drogas para acelerar a remissão em pacientes com doenças inflamatórias intestinais. Algumas das principais referências do nosso estudo e obrigada pela atenção.